Oi, tudo bem? Eu posso te fazer uma pergunta incômoda? Se você é tão disciplinado quanto você acha que é, por que toda semana boa termina do mesmo jeito? Você começa pequeno, segue o plano, opera limpo, aí segunda-feira fica positivo, terça também, quarta também, quinta você já começa a acreditar que, agora eu peguei o jeito. Aí chega na sexta-feira, em 2 horas você acaba destruindo tudo que você fez ao longo da semana. Não foi só o mercado, não foi azar, não foi falta de técnica, foi você. Ou melhor, foi o seu outro você. E se você ficar comigo até o final desse audiocast, você vai entender exatamente quando esse segundo você, ele assume a sua conta de negociação. Porque ele sempre aparece nas semanas boas. E o que você precisa construir para impedir que ele apareça, porque força de vontade não funciona nessa hora. Existe um padrão que se repete em praticamente todos os traders que quebram as suas contas. Lembrando que tem duas formas de você quebrar uma conta, né? Você pode quebrar a sua conta conscientemente, até porque tudo tem início, meio e fim. Geralmente, essa quebra consciente, ela vem depois de você já ter realizado o lucro do seu depósito, ou seja, começou com $1.000, já saquei os $1.000, você já sacou até um lucro, por exemplo, em cima dessa conta, e a conta, inevitavelmente, um dia ela acaba quebrando. Tem a outra forma de quebrar, que é quando você deposita $1.000 e no outro dia você perde tudo, né? E isso não acontece por falta de um setup, ou o indicador que ele é ruim, ou o stop ele está mal colocado, é um padrão mental invisível. Nós traders, né, nós começamos a semana muito bem, confiante, executando. A consistência ela aparece, e junto com ela algo muito mais perigoso, que é a expectativa. O problema é que ninguém te ensinou a lidar com expectativa. Não teve aquele tapinha na costa quando você era criança, e aí o seu pai ou a sua mãe chegou com você e falou assim: olha, filho, filha, eu vou te dar uma aula hoje de como controlar os seus níveis de expectativa. E a expectativa mal gerenciada é o combustível da autossabotagem, né? O grande erro, no caso, que seria a ilusão do controle. Quando você ganha vários dias seguidos, o seu cérebro ele começa a contar uma história. Tipo assim, agora eu entendi, agora eu destravei o código, agora eu posso aumentar um pouquinho mais. E isso não é um pensamento racional, isso é só dopamina, a mesma dopamina que vicia jogadores do Tigrinho, apostadores de cassino, aquela galera que faz bet. O seu cérebro, ele associa ganho recente com uma habilidade permanente, como se fosse uma habilidade permanente. E isso cria um estado psicológico específico, que é o excesso de confiança disfarçado de mérito. Se liga, ó, excesso de confiança disfarçado de mérito. Você não percebe quando entra nele. Inclusive, ninguém percebe, nem eu que já faço isso há muitos anos não consigo perceber. Mas é exatamente nesse estado que o risco ele explode. O segundo trader, ou o mais perigoso, o segundo nosso eu, né? Aqui tá a verdade que ninguém fala. Existe outro você operando a sua própria conta. E ele não aparece na hora do prejuízo. Ele só aparece na hora que tá dando tudo certo. Esse segundo trader, o seu outro eu, ele surge quando você tá ganhando. Ele fala baixinho, ele é sutil. Ele nunca chega dizendo, hoje nós vamos quebrar. Ele chega dizendo assim no teu ouvidinho, só dessa vez. Ou então ele fala assim, é só mais uma ordem, confia. Bem baixinho no seu ouvido, sussurrando. Esse outro eu, ele ignora todas as regras que a gente vai colocando, pouco a pouco. E primeiro o tamanho do lote ele aumenta, depois ele muda o stop, depois o critério de entrada vira só uma opinião, e quando você percebe, aí já era. Porque o primeiro loss da semana, boa é fatal. Aqui acontece uma espécie de virada. Você vem de vários dias de acerto, o seu cérebro ele criou uma expectativa de continuidade. Quando o primeiro loss aparece, não é só dinheiro que você perde. Você perde a sua identidade. A identidade do trader consistente.
Isso gera uma dissonância cognitiva e o nosso cérebro, ele odeia dissonâncias. Então ele tenta corrigir rápido, não com lógica, mas com uma ação, fazendo mais trades, aumentando cada vez mais os lotes, diminuindo os seus critérios, e aqui nasce o famoso vamos recuperar. A vingança operacional não é raiva, ela é medo. O trader não opera por raiva. O trader opera por medo de perder o que acabou de ganhar. Medo de admitir que foi sorte, medo de voltar ao 0 a 0, medo de aceitar que o mercado não liga para sua sequência. Então você força, e toda vez que você força, o que acontece? O mercado ele te cobra. Por que a disciplina não funciona nesses casos? Aqui está a parte melhor de ouvir. A disciplina é uma função do córtex pré-frontal, desculpa. Ela funciona quando você está calmo. Mas quando você entra num estado emocional elevado, euforia, frustração, urgência, quem assume o controle é o sistema límbico. E o sistema límbico, ele não negocia regras. Ele só reage. Por isso, prometer vou ser mais disciplinado esse ano novo que acabou de começar, não vai funcionar. Você está tentando resolver um problema neurológico com força de vontade. E é como pedir autocontrole para alguém que está em pânico, né? O que os profissionais fazem diferente e você não? O profissional, ele não confia na disciplina. Eles criam barreiras. Eles se protegem de si mesmo. Eles sabem exatamente em qual estado psicológico ficam perigosos e constroem regras para esse estado, não para o cenário ideal. Por exemplo, eu particularmente falando, eu tenho uma regra eu sei que se eu ficar muito tempo na frente do gráfico, eu vou ficar procurando ordens e operações. E aí eu tenho uma regra que, inclusive, eu compartilho isso frequentemente com a galera que faz parte do meu grupo de estudo. E se você quiser fazer parte, o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo, você pode me mandar uma mensagem lá, que é você sempre estar compartilhando, ou com um amigo, ou com um irmão, ou sua esposa, ou seu marido, aquilo que você está fazendo no trade. A nossa vida no gráfico ela é muito solitária, isolada. E isso não é muito saudável, principalmente para quem está começando agora e não tem experiência. É bom você ter uma pessoa do seu lado que possa te perguntar, e aí, como é que foi as operações? Porque, no mínimo, você vai ter que responder para essa pessoa como é que foi as operações. E isso vai, de alguma forma, tentar fazer você se sabotar menos. Quando você for fazer aquele clique a mais, você vai pensar assim, agora eu devo satisfação ali à minha esposa, ao meu esposo, ao meu irmão, minha mãe, meu pai. Enfim, encontre uma pessoa de confiança que você possa reportar tudo aquilo que você está fazendo. Isso aí é uma dica que eu faço até hoje, depois de mais de 15 anos no mercado, né? A gestão de risco ela não é sobre perda, é sobre ganho. A maioria acha que gestão de risco é para quando dá errado, e você está errado. A gestão de risco ela é para proteger quando está tudo dando certo. Porque é no lucro que o ego cresce. É no lucro que o plano vira sugestão. É no lucro que o segundo trader ele vai acordar, aquele segundo eu. O único dia não deveria ter de poder apagar uma semana toda de lucro que você teve. Se você tem um dia negativo, o erro não foi naquele dia negativo. Foi a estrutura, foi o acúmulo de tomadas de decisões erradas. A pausa que salva contas. Existe um momento específico em que você deveria parar, e quase ninguém para. Depois de um loss que estiver doendo, logo após uma sequência boa, esse é o momento mais perigoso da semana. Não é fraqueza você parar naquele momento, dar uma respirada, parar no dia, parar na semana. Isso é uma estratégia.
O mercado, ele não é uma corrida, ele é uma sobrevivência. O não operar, lembra que ele é operar também. Analise o pós-operacional, o antídoto. Se você não revisa os seus dias ruins, você está condenado a repeti-los. Não é para procurar um erro técnico, que é o que a maioria tende a fazer. Eu errei hoje, onde foi que a minha estratégia deu errado para não acontecer de novo e eu não errar novamente? Não, você vai errar. É para identificar o estado mental que você se encontrou. Então, perguntas que importam. Por exemplo, eu aumentei o lote sem perceber? Eu ignorei os meus critérios? Eu quis provar algo para alguém? Eu estava cansado? Eu estava eufórico? Sem essa análise, o ciclo ele acaba se repetindo. E a verdade final é que você não quebra porque não sabe operar. Você quebra porque não se protege quando está confiante demais. O mercado ele não destrói traders fracos, ele destrói traders confiantes, sem estrutura. Existe outro trader dentro de você e ele sempre aparece quando você acha que você está no controle. A única pergunta é, você vai continuar deixando ele operar a sua conta? Né? Se esse vídeo fez sentido, é porque você já viveu isso. Eu já vivi isso e eu estou compartilhando com você. Se você já viveu isso, sabe que não é só teoria, agora você tem duas opções: ignorar e repetir o ciclo, ou ajustar a sua estrutura e sobreviver no jogo. Conta nos comentários qual foi a semana boa que você acabou destruindo em um único dia. E se você quer aprender a se proteger de você mesmo no mercado, fica por aqui porque o próximo vídeo vai ser ainda mais desconfortável.